Seja bem-vindo a mais um programa Gestão de Negócio. Estamos hoje recebendo um convidado especial para tratar de um tema muito importante, que é a qualificação profissional. Uma vez terminado a graduação, há necessidade dos profissionais continuarem se aperfeiçoando. Estamos hoje recebendo Celso Ferrari, administrador, especialista na área de marketing, consultor, professor aqui da Universidade Paranaense, Unidade de Umuarama, e também um grande pesquisador nessa área de gestão e desenvolvimento profissional dos gestores, dos tomadores de decisão. Em momentos de bonança, é muito fácil administrar, porque os resultados vão aparecendo, quer queira, quer não queira. Faça você alguma coisa ou não faça, a empresa continua seguindo os seus passos. Acaba tendo, muitas vezes, vida própria. Mas em momentos de dificuldades, há a necessidade daquele brilho no olhar fazer toda a diferença. Aquele gestor preparado para tomar decisões cada vez mais difíceis, para administrar os recursos cada vez mais escassos. Recursos esses financeiros, humanos, um recurso muito importante que é o tempo, lembrando dessa sociedade do consumo, que não se apegam a praticamente nada, não tem apego às coisas e não tem apego às pessoas. Momento este também de você conseguir fazer o trabalhador produzir muito mais pelo crédito que estão recebendo. Então, é um momento realmente que o líder, o gestor, faz toda a diferença. Seja bem-vindo, Celso, ao nosso programa. É um momento realmente importante para a gente explicar um pouquinho melhor a importância da qualificação profissional, para que o profissional, independente da área de formação, em algum momento ele vai precisar ter conhecimentos na área de gestão. Seja um odontólogo, seja um advogado, seja um profissional da área de estética, um esteticista, vai trabalhar para montar a sua clínica. E lá ele precisa ter conhecimentos específicos da área de gestão, desde montar um plano de negócio. Então, como que entra nesse cenário a continuidade da qualificação profissional do trabalhador e principalmente do gestor? Muito obrigado pelo convite. É um prazer a gente estar reeditando essa parceria, já que durante a graduação tive a oportunidade de ser aluno do senhor e a gente via muito como que é importante o processo de graduação e agora, falando como profissional da área da docência, do curso de administração e curso das áreas empresariais, eu vejo o quanto é necessário a busca pela essa qualificação. A gente tem os alunos na graduação e a gente sempre procura incentivá-los que o processo da educação continuada, buscar novos conhecimentos, se especializar em uma determinada área é fundamental. Ainda mais nesses momentos de crise que a economia brasileira passa. E aí a gente se questiona aonde o profissional da área empresarial vai se posicionar, como ele vai se tornar um tomador de decisão. Justamente nessa questão, buscando essa qualificação. E quando a gente discute isso dentro do contexto das empresas, as empresas querem profissionais cada vez mais qualificados. Para quê? Para tomar decisão. Como o senhor mencionou, em tempos de bonança, quando a economia vai bem, qualquer um toma uma decisão. Agora, quando você tem que traçar um planejamento estratégico, você tem que ter uma qualificação de gestão de recursos humanos, você tem que cuidar da parte financeira da empresa, você precisa de profissionais qualificados. E aqui nós, na Unipar, a gente tem uma gama de cursos que justamente contemplam essas necessidades. A qualificação continuada desse profissional, porque a gente compete num cenário global. Então hoje nós temos aqui na nossa região empresas multinacionais com uma abordagem diferente. Então a resposta por parte das empresas de Umuarama e região, elas têm que ser mais contundente. A empresa ela tem que ser mais competitiva. E foi uma parceria muito interessante que vocês acabaram fazendo. Você tornou-se um grande professor e junto com o professor Vicente, um profissional
espetacular, que está na Universidade Paranaense há muito tempo, inclusive agora assumiu um novo desafio na vida, depois de ser gestor há muito tempo na Sanepar, se aposentou e agora assumiu a Secretaria de Administração aqui do município. Então vocês se juntaram, juntamente com o colegiado do curso, e estruturaram um MBA Executivo em Gestão Empresarial. Isso mesmo, MBA Executivo em Gestão Empresarial. Correto. Usando toda a experiência sua enquanto consultor, toda a experiência acadêmica e de mercado do professor Vicente para montar esse curso que vem fazendo a diferença. Já está na 4ª edição e com certeza teremos aí mais uma turma cheia de profissionais ávidos para entender melhor, entender mais sobre a arte e a ciência da tomada de decisão em ambientes de incerteza. Correto. O que você acredita, além disso que eu falei, dessa parceria que deu resultado, o sucesso desse MBA montado por vocês? Ok, a gente atribui o sucesso desse MBA, que nós estamos indo lá para a 5ª edição, já temos 4 turmas formadas e uma que está em andamento, o trabalho na base, o trabalho desde o primeiro ano da graduação. Junto com o professor Vicente, o professor Kodato, aqui no curso de Administração, Gestão Empresarial e Gestão Comercial, a gente trabalha esse princípio do aluno desde o primeiro ano. Olha, vocês estão aqui entrando no primeiro ano do curso de Administração, do curso de Gestão Comercial, o mercado vai exigir mais. E aí a gente aponta para eles alguns caminhos. Hoje, o que a gente pode sinalizar para esses acadêmicos que estão terminando a sua graduação e buscarem um MBA, o Brasil tem dificuldades financeiras. E uma das áreas e um dos módulos que a gente tem no nosso MBA é o MBA de Mercado de Capitais. Porque normalmente as empresas pensam somente em fazer a gestão financeira, mas as empresas têm que entender sobre o mercado de capitais, as cotações no mercado internacional, porque competimos num cenário global. Então temos o MBA de Mercado de Capitais. Na minha opinião, também uma das áreas que mais estão crescendo hoje dentro do contexto empresarial é o gerenciamento logístico. Porque as empresas saíram de uma estrutura física e montaram seu e-commerce. E a gente sempre costuma discutir muito isso em sala de aula. Ok, eu tenho um site, eu vou vender pela internet, mas eu preciso entregar o produto. Eu preciso ter uma boa gestão de estoque. Eu tenho que saber quanto custa o meu estoque. E aí, no segundo momento, fazer a distribuição física desse produto. A gente atribui o sucesso de uma empresa a um tripé básico. A empresa ela tem o departamento de produção ou o departamento comercial, que adquire esses produtos, essas matérias-primas. A empresa tem o contexto mercadológico, que desperta ou cria a necessidade dos consumidores de terem aquele produto. E aí, por fim, a gente tem que fazer a ponte final, fazer a entrega desse produto. E aí, aproveitando esse gancho, gostaria de citar um dos autores de renome na administração, que é o Peter Drucker. Ele fala que a logística é a última fronteira gerencial que resta para uma empresa explorar custos e aumentar o seu lucro. Então, essa redução de custo dentro do cenário logístico e esse aumento da rentabilidade vai proporcionar para a empresa uma boa gestão de capital de giro, uma boa gestão financeira, que nesse momento atual que a gente passa é o que mais as empresas precisam. Você abordou há pouco 2 das cadeiras, 2 dos módulos que são essenciais para todo e qualquer gestor, que é a área de mercado financeiro, mercado de capitais, entender essas oscilações, por que o dólar está caindo, se vai continuar caindo, por que a bolsa uma hora sobe, outra hora cai, enfim, saber o custo do dinheiro, porque uma das riquezas a ser administrada são justamente os recursos financeiros, assim como os recursos humanos, os recursos ambientais, que é uma preocupação de você não agredir o meio ambiente, produzir cada vez mais, prejudicando cada vez menos e, de preferência, não prejudicando o meio ambiente. Enfim, que outros módulos, além do mercado de capitais, além dessa disciplina, desse módulo tão importante e essencial, que é a área de logística, que inclusive é uma área ampla e uma área que tem que ser sempre pensada e repensada. Nos deparamos aí com os noticiários de uma super safra vindo e
a estrutura para escoar a safra com uma dificuldade imensa. Rodovias onde os caminhoneiros estão lá soltando soja, por exemplo, na rodovia, porque não tem a mínima condição de trafegar. Quer dizer, a questão de logística num país continental como o Brasil é mais do que essencial. Além dessas duas áreas, que outras áreas são trabalhados neste MBA Executivo em Gestão Empresarial, que tem feito a diferença e atraído tantos gestores e candidatos a gestores para esse curso? Ok, além dessas duas áreas que a gente discutiu, só para dar uma pincelada na parte da logística, a gente tem a expectativa de uma super safra para 2022 de 300 milhões de toneladas em grãos, e a gente fica se perguntando, como profissional e professor da disciplina de agronegócio, aonde esse produto vai ficar. Porque nas rodovias estão congestionadas, os portos superlotados, e a gente precisa que a iniciativa privada e o poder público intervenha dentro desse cenário para que a gente possa crescer economicamente. Outros módulos que nós temos no nosso MBA, a gente tem um módulo de gestão de pessoas e estratégia de negociação e liderança. Por que eu digo que esses dois módulos são cruciais para a alavancagem do futuro acadêmico e profissional do MBA Executivo em Gestão Empresarial? O recurso mais valioso dentro de uma empresa são as pessoas. Pessoas simples, pessoas humildes. Se tiver uma boa gestão e a sua valorização dos seus colaboradores, realizam feitos extraordinários. O senhor mencionou em um programa anterior do Programa de Gestão de Negócios o exemplo da Apple. A Apple, o Steve Jobs, em uma determinada entrevista, ele sai de cena, ele diz que o sucesso da Apple não é ele como CEO, ele como grande criador dos produtos da Apple, mas sim a equipe que ele formou, as pessoas qualificadas que ali estavam e as pessoas que buscaram melhorar a sua capacitação profissional e tornar a Apple, no ano de 2012, a empresa de maior valor de mercado. Então, investir em pessoas, e a gente tem, professor Claudemir, um feedback bacana dos alunos, das empresas apoiando eles nessa educação continuada. Nós temos colaboradores de bancos, colaboradores de grandes empresas da região, que quando a gente está lá lecionando os nossos módulos, eles comentam com a gente: professor, eu vim para cá porque a empresa acredita no meu potencial. A empresa me vê como um tomador de decisão. Então a gente já gostaria de agradecer, inclusive, as empresas da região que auxiliam os seus colaboradores. E aí a gente começa a analisar, né, fazer a diferença, que treinamento, investimento em qualificação não é despesa, é um investimento para elevar o patamar da organização. Temos vários alunos aqui nos nossos MBAs e na graduação da empresa Móveis Gazin. E aí eles falando os seus depoimentos que a Gazin cobra deles sistematicamente que eles têm essa qualificação. Nosso sonho de consumo, enquanto profissionais e principalmente como consultores, é que mais empresas façam isso. Porque a gente vive num cenário, ou a empresa se qualifica, ou ela melhora a sua gestão de pessoas, que consequentemente melhora as demais áreas, e por consequência disso, a gente tem uma carência muito grande de líderes, tanto no setor político, no setor privado, em várias áreas da economia brasileira, a gente tem uma grande carência de líderes. E é interessante a gente discutir o que César Souza fala, que é um grande profissional renomado da área, que liderança é juntar o injuntável, é juntar as diferenças. E com base na junção dessas diferenças, a gente tem um contexto novo. E esse contexto novo nos possibilita que os empresários e nossos acadêmicos que vão ser tomadores de decisão valorizem a sua equipe, valorizem o seu quadro de colaboradores e, acima de tudo, entenda que o sucesso de uma empresa depende de pessoas qualificadas e, acima de tudo, pessoas mais arrojadas. Porque nesse cenário que a gente vive atualmente do contexto econômico, nós precisamos de pessoas que assumam riscos, mas não um risco não calculado, um risco calculado dentro do planejamento e tomem as decisões necessárias para alavancar ainda mais o desenvolvimento da nossa região. Não podemos ter dúvida em relação à importância da qualificação profissional, porque os relacionamentos ocorrem não entre empresas, empresa com empresa. Os relacionamentos e os negócios ocorrem
entre pessoas. E como trabalhar essas pessoas? Como fazer com que elas produzam muito mais do que pelo crédito que recebem? Então, se a gente voltar no tempo, Henry Ford, Fayol, Taylor, pensavam, os grandes pensadores da área de administração, pensavam numa máquina que, infelizmente, na palavra deles, tinha um cérebro em cima. Porque eles precisavam do quê? De um par de braços e não de um cérebro. Mudou muito de Taylor para cá. Se vocês pegarem aqui o Morita da Sony, o que ele enxergou lá naquela época já? Ele falou, olha, eu consigo contratar a pessoa para trabalhar usando os braços, mas o que eu preciso para fazer a diferença é que as pessoas usem o cérebro. E para você fazer isso, proporcionar isso para as pessoas, há necessidade, sim, de investir na qualificação profissional delas. A qualificação profissional é através dos MBAs, e especialmente esse MBA que é muito bem conduzido por você e pelo professor Vicente, tem feito toda a diferença. Então, além das disciplinas que já citamos, além desses módulos que realmente fazem toda a diferença no meio empresarial, no dia a dia, na hora da tomada de decisão. Que outros módulos o estudante vai encontrar no MBA Executivo em Gestão Empresarial? Ok, a gente quando pensou esse MBA junto com o professor Vicente, a gente almejou contemplar várias áreas da administração. Então nós temos módulos marketing estratégico, para não ensinar apenas os 4 P's de marketing, mas entender que marketing é gestão de relacionamento com os clientes. E aí contemplando também o módulo de gestão de pessoas. Temos também um módulo de economia internacional, já que a gente está falando tanto dessa globalização, entender o papel do Brasil dentro do contexto global e entender a interferência das multinacionais dentro do nosso território. Temos também o módulo de administração da produção, porque se eu quero ter um resultado melhor, se eu quero avançar mercadologicamente, eu preciso ter um aumento da minha produtividade. Isso a gente discute com afinco dentro do nosso MBA. Temos também um módulo de gestão de preço e análise de custo. Por quê? Muitos profissionais, muitos empresários, é uma tarefa simples, mas não sabem formular os seus preços de maneira correta, porque não conhecem os seus custos. E aí tem uma fala do Marcel Teles, que é o executivo do grupo 3G, dentre eles tem a Ambev, que ele fala que custo é igual unha, a gente tem que cortar sempre, mas eu tenho que saber aonde eu vou cortar custo dentro de uma empresa e, por que não, depois desse custo reduzido, realocar esse recurso numa área que tem mais necessidade de avançar, como treinamento, qualificação. E um dos módulos bacanas que a gente tem também, pensando nos alunos, é o módulo de estratégia empresarial. Ou seja, qual o caminho que a empresa vai seguir? A gente sempre discute questões básicas, como a empresa vai crescer, quando a empresa vai crescer e como eu vou promover esse crescimento. E aí, nesse módulo de estratégia empresarial, a gente discute muito isso com os alunos. E também abordamos nesse módulo a questão da elaboração de um plano estratégico, de um plano de negócios, porque muitos pensam, professor, que um plano de negócio é só para uma empresa nova. Então eu vou abrir uma empresa e eu vou fazer um plano de negócio. E o plano de negócio ele pode ser sempre revisto, sempre atualizado e levar a empresa para um patamar superior, porque os consumidores mudam, o foco da empresa muda. A gente pode usar o exemplo da Alpargata Santista, que vendia Havaianas como um produto para classe baixa, para classe que não tinha um grande poder aquisitivo. E hoje a gente vê chinelos da Havaianas na Champs-Élysées, principal avenida de comércio de Paris, com valor agregado, com marca, com produto desejado. Ou seja, mudaram radicalmente a abordagem da empresa. E é isso que nós vimos que os nossos alunos precisam. Nós temos empresas aqui, que são empresas tradicionais, que precisam rever os seus processos. E aí esse nosso MBA ajuda esse aluno a ter um senso crítico. Não é só criticar porque está errado, mas a crítica ela tem a fase 2, que é a proposta de novas ideias e novas estratégias empresariais. E é esse intuito que a gente tem com os nossos alunos do MBA, tornar eles cada vez mais capacitados para se tornar tomadores de decisão.
Falando um pouquinho da produtividade, é triste você ler os rankings mundiais de produtividade e o Brasil lá na lanterna, entre outros rankings que infelizmente o Brasil aparece lá no final da fila, como na área de matemática, na área de física, em química, enfim. E não tem como trabalhar de forma diferente, a não ser qualificando melhor esse nosso trabalhador, porque precisamos sair das capas de revistas que já nos cunharam como gloriosamente improdutivos. Precisamos aumentar a produtividade do trabalhador para que consigamos melhorar também a renda desse trabalhador. Porque saiu recentemente um estudo que a renda média do trabalhador brasileiro já está perdendo, é isso mesmo, já está perdendo para a renda média do chinês. Não desmerecendo a China, mas, gente, olha a população da China e olha a população do Brasil. Se a renda média nossa, do trabalhador brasileiro, já está menor do que a renda do trabalhador chinês, algo está errado e muito errado. E também, quando a gente fala de estratégia, muitos acham simples, falam, não, mas estratégia é muito simples, montar um plano estratégico é fácil. Não, estratégia é muito complexo e muito importante. Você mesmo citou um exemplo, professor Celso. A Alpargatas mudou o foco, tornou um produto de massa para um produto mais elitizado, a um preço com valor agregado muito maior. Então, olha a mudança de foco, a mudança de estratégia. Então, quando a gente lê o Safari de Estratégia, infelizmente, muitos gestores são como cegos em torno do elefante, cada um tateando uma parte do elefante e imaginando o elefante de acordo com a parte que ele tateou. Então, realmente, são disciplinas que fazem toda a diferença. E que outras disciplinas, que outros módulos acabam compondo para fechar esse MBA e explicar justamente o sucesso desse curso que vem sendo ofertado. Um outro módulo que a gente tem que destacar também é o do direito empresarial. Porque a gente, da área empresarial, nós conhecemos sobre estratégias, conhecemos sobre conceitos mercadológicos, e não é que não conhecemos, mas não nos aprofundamos muito nessa questão das leis, principalmente leis trabalhistas. Porque hoje nós vivemos um cenário que o colaborador ele tem que ser muito valorizado. Ele conhece dos seus direitos, ele conhece parte das leis, e se a empresa comete algum equívoco na parte de remuneração, na parte do relacionamento com o colaborador, ele vai buscar essas informações e a empresa ela pode ter prejuízos financeiros. Então é o módulo da professora Fernanda, que é a nossa diretora aqui de Instituto da Área Empresariais, e a Fernanda ela debate muito isso com os alunos, que nós temos que conhecer as leis para não ser pegos de surpresa. Então isso nos auxilia muito a ter um profissional completo. E esse profissional completo, se tornando um tomador de decisão, é o que nós queremos, como o professor abordou. Os empresários de Umuarama e região, eles querem pagar melhores salários, mas porém, suas empresas têm que ser mais produtivas, suas empresas têm que ter uma maior participação de mercado. E isso é importante. Um outro módulo que a gente tem, que começou com uma grande alavancagem nos últimos MBA, é o módulo de novas tecnologias para o segmento empresarial. Eu mencionei no primeiro bloco que as empresas saem de uma estrutura física e vão para o e-commerce. Esse módulo é muito bem trabalhado pelo professor Evandro, que ele trabalha a questão de banco de dados dentro de uma empresa. A informação ela está lá, armazenada, mas a informação ela precisa ser trabalhada por nós enquanto gestores para que nós tenhamos informações mais contundentes sobre quem é o meu cliente. E aí, por exemplo, muitas empresas têm o ticket médio. O cliente gasta, em média, no supermercado, 60, 70 reais. Não é o valor monetário que ele gasta que interessa para mim enquanto empresário, mas quais produtos que ele veio adquirir na minha empresa, se ele veio comprar esse produto porque esse produto estava na oferta, ou se esse produto é de uso regular. Então eu posso pegar essa base de dados, trabalhar com o CPF ou com o número de cartão de crédito que foi realizada essa compra
e lançar campanhas, ofertas específicas para cada cliente. Então nós temos aí as mídias sociais que as empresas precisam utilizar. Hoje, muitos supermercados aqui em Umuarama continuam com o velho panfleto tradicional, porque a dona de casa vai, leva isso para o mercado, deixa ali na recepção para ela pegar. Mas nós temos aí, por exemplo, o WhatsApp, que você pode mandar essas mensagens de oferta para um número inimaginável de consumidores. Então, o consumidor ele quer a informação em tempo real. A um custo, inclusive, muito mais baixo. E isso a gente também tem e contempla no nosso MBA. Então, olha, tivemos uma pincelada e gerou, inclusive, muita curiosidade da minha parte. Sim. De conhecer mais a fundo esses outros módulos que são muito bem trabalhados. Mas fica aí uma dica do nosso programa. Invista em você e invista nos seus colaboradores, que com certeza o resultado virá. Para você que ficou interessado em conhecer um pouquinho mais sobre esse MBA, o MBA Executivo em Gestão Empresarial, que entre em contato com os colegas, com o professor Celso, com o professor Vicente, e o Celso só vai dar um contato para vocês conhecerem um pouquinho mais desse curso e, quem sabe, fazer parte dessa nova turma que está sendo ofertada. Qual que é o telefone e o e-mail de contato, Celso? Ok. O meu e-mail para contato é celsoferrari@unipar.br e o telefone de contato é o telefone aqui da Unipar, 3621-2800. E aí, caso entre em contato por telefone, peça para transferir na pós-graduação e fala com a Madalena. Mas também estão disponíveis maiores informações no site da Unipar, www.unipar.br. É só ir lá na página, clicar no link pós-graduação, que vocês vão ver todo o leque de opções de cursos que a gente tem na Unipar, dentre eles o MBA Executivo em Gestão Empresarial. Então, são os profissionais da Universidade Paranaense pensando em você, pensando nas empresas aqui da região. Invista no sucesso profissional individual e empresarial. Termina aqui nosso programa Gestão de Negócio. Termino com imenso agradecimento à presença do Celso Ferrari, que oportunizou esse momento especial explicando de um desses cursos que são ofertados aqui pela Unipar. Curso esse que já vai para a sua 5ª turma e tem feito toda a diferença. Escreva para nós através do nosso site tv@unipar.br. Encaminhe suas dúvidas, sugestões e críticas. Muito obrigado pela sua audiência.